Aleluia, 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 aleluia. Recebestes o Espírito de adoração, e é por ele que clamamos, Abba, ó Pai. E é por ele que clamamos, Abba, ó Pai. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a nossa mãe, a igreja, escolheu esse domingo tão tranquilo, fora de grandes festas e grandes solenidades, para que nós pudéssemos com mais tranquilidade meditarmos a oração do Pai Nosso. Nós estamos lendo esse ano o Evangelho segundo Lucas, e a versão do Pai Nosso que São Lucas nos apresenta é uma versão um pouco mais curta, digamos assim. A versão conhecida, que nós repetimos sempre, é a versão de São Mateus. São Mateus era um grande catequista, né? Então ele multiplicava as palavras para melhor entendermos a mensagem de Jesus. São Lucas é mais cirúrgico, vai direto ao ponto, são palavras mais secas, não é? Mas ao mesmo tempo parecem às vezes frases soltas, mas a ordem dessas palavras e o momento em que elas foram ensinadas aos discípulos dão todo o seu significado, poderíamos dizer assim. Pensem bem, Jesus estava rezando. Isso é uma das coisas que São Lucas gosta sempre de dizer, que Jesus estava em oração. Se nós já ficamos assim, espantados, né, de vermos lá no Antigo Testamento Moisés com os sapatos fora dos pés, não é? Diante da sarça ardente rezando a Deus, imagina qual a intensidade da oração do Filho para o Pai, de Jesus Cristo para seu Pai Deus. Imagine a chama de amor que havia no coração de Jesus. E é essa chama de amor que de alguma maneira ele transplanta para nós,
quando nos ensina a rezar o Pai Nosso. Muitos estudiosos às vezes dizem, bom, Jesus na verdade nos deu um modelo de oração, mas não pediu que nós repetíssemos a oração do Pai Nosso. Mas não é assim. Desde os primeiros momentos, a igreja sempre guardou com muito carinho essa oração do Pai Nosso e a memorizava, porque foram as palavras que saíram dos lábios de Jesus. É a oração que o Senhor nos ensinou, né? Antes do batismo, faltando poucos dias para o batismo, eram batizados de adultos, porque as conversões se davam já das pessoas que vinham do paganismo. Antes, um pouquinho do batismo, o catecúmeno recebia da mão do catequista um papelzinho com a oração do Pai Nosso, para memorizá-lo. Mas ele só poderia recitar essa oração depois do batismo. Era uma oração tida como muito sagrada. Mesmo a oração pública, digamos assim, do Pai Nosso em voz alta, só podia ser feita em momentos muito determinados. No início do dia, durante a oração eucarística, né? Durante a Eucaristia, melhor dizendo, e à noite. 3 vezes se dizia a oração do Senhor. E isso era para guardar o respeito, entendê-la como importante, não é? E nós precisamos recuperar também isso. Não é que nós temos que deixar de rezar o Pai Nosso ou rezar menos o Pai Nosso, não é isso. Mas quando nós o rezarmos, precisamos rezá-lo com reverência, meditá-lo, levar essas palavras à oração, né? Vamos tentar fazer isso então nesse momento, já que a liturgia nos ajuda a meditar para rezar melhor. Primeira palavra do Pai Nosso é a palavra Pai, né? E essa palavra é fundamental para entender toda a oração. Se nós não começarmos pela palavra Pai, não estamos rezando bem. Quando eu digo Pai, eu digo, Deus está comigo. Ele olha para mim, Ele me ama, Ele se preocupa comigo. Quando eu digo Pai, eu digo, Deus tem cuidado de mim. É isso que significa Pai. E é importante nós começarmos bem essa oração, entendendo que Deus é nosso Pai, porque dizer que Deus é Pai tira para fora toda mentira que tantas pessoas vêm falando aí sobre Deus. Às vezes a gente acha que está numa sociedade cristã e muda o canal da televisão ou passa um pouquinho a lista das redes sociais e sempre encontra alguém falando da palavra de Deus, não é? Mas às vezes eu me assusto, sabia? Às vezes eu me assusto quando vejo cristãos que parece que não entendem que Deus é Pai. Se você não fizer isso, você vai receber uma maldição, não é? Se você não fizer essa contribuição, vai acontecer não sei o quê. Mas o que é isso, não é? Será que nós realmente estamos nos relacionando com Deus que é Pai? Ou ainda estamos na mentalidade antiga, pagã, de um Deus mercenário, onde eu tinha que comprar as graças, onde eu tinha que fazer uma barganha com Deus? Nosso Deus não é um Deus de barganha, é um Deus que é Pai. Deus é Pai. Jesus, então, quando nos fala de Pai, está nos falando como Ele chamava Deus. Aqui na aclamação Evangelho, até foi cantado pela Valéria, tem essa palavra que os apóstolos não gostavam de traduzir, é Pai em hebraico, Abá, né? Às vezes nós não temos muita noção do que significa isso, mas quem tem crianças pequenas sabe, né? Por que o hebreu colocou essa palavra para pai? Porque geralmente é a primeira palavra que a criança diz, né? Abá, né? Abá, babá, né? Pois é o pai, né? E sabem como é que é mãe em hebreu? Amar. É mais ou menos isso também, né? A criancinha que fala amar e abá. É desse jeito que nós precisamos falar com Deus. Continua a oração. Santificado seja o teu nome. Bom, nós já sabemos que Deus já é santo. Ninguém precisa santificar Deus, né? O que falta não é de Deus. A glória de Deus é infinita. Se ela não resplandece em todas as coisas, é porque eu faço sombra. O problema são os meus pecados. Quando eu digo santificado seja o teu nome, na verdade o que eu estou dizendo é, Senhor, santificado seja o teu nome em mim. E é um modo também de expressar carinho a Deus. Às vezes a gente quer pular a oração, não é? Pai, dá-nos o pão de cada dia. Como se nós fôssemos rezar só para pedir, não é? Santificado seja o teu nome é uma resposta de amor a um Pai que me ama.
Senhor, que santificado seja o teu nome na minha vida, nos meus pensamentos, nas minhas ações. Eu não sou um mercenário que ando atrás de Deus só pedindo graças. Eu sou filho, e o filho agrada o Pai. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. São Mateus ainda acrescenta as palavras: e seja feita a vossa vontade. Como é que é? Assim na terra como? Mas é a mesma coisa. Vir o teu reino significa seja feita a tua vontade. Aonde está o reino de Deus? Aonde Deus reina. Onde Deus reina, ali é o reino de Deus. Não é? Eu sempre penso no coração de Maria, quando eu penso no reino de Deus. Em Fátima, ela disse: no final, o meu imaculado coração triunfará. Mas nem precisava dizer isso. O coração de Maria é o reino de Deus, e no final triunfará o reino de Deus. Por que o coração de Nossa Senhora é o reino de Deus? Porque ali Deus só encontrou um sim. Em Nazaré, seja feita a tua vontade. Em Belém, seja feita a tua vontade. Nas bodas de Caná, seja feita a tua vontade. Aos pés da cruz, e olha que é duro, hein? Seja feita a tua vontade. Mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Seja feita a tua vontade. Em Pentecostes, seja feita a tua vontade. É o reino da vontade de Deus? Meu coração precisa ser também o reino da vontade de Deus. E geralmente nós fazemos o contrário, né? Seja feita a minha vontade. Se não for do meu jeito, ainda brigo com Deus, né? Como estamos errados, né? Às vezes a gente parece uma espécie de adolescente birrento, né? Sabe aquele bem brabo, que você fala assim, é vermelho, ele fala, não, é azul. Fala, não, é verde, ele fala amarelo. Ele fala, não, é verdade, é amarelo. Não, é preto. O importante é ir no contrário, né? Às vezes a gente está assim com Deus, né? Serena um pouco. Medita um pouco. Talvez a graça que demora, ou que você acha que demora, às vezes a graça é a demora. Quantas coisas Deus faz quando demora. Ele cura o coração quando ele demora. E continua o Senhor: dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Eu acho que a gente já entendeu que aqui não é o pão da padaria, né? Porque se fosse uma montanha de pão, resolveria. O diabo estava certo, né? Transforma essas pedras em pão. Não é isso. Quando a gente pede o pão, a gente está pedindo tudo. O pão, o vestido, o trabalho, a saúde, a paz. E a gente sabe que não só de pão vive o homem. Pão nosso de cada dia também é a Eucaristia. Também é o pão da palavra. E diz o Senhor aqui no Evangelho: se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo. Esse também é o nosso pão de cada dia. O que seria de nós com uma montanha de coisas materiais, mas sem Espírito? Seria um inferno. Sem o Espírito Santo, quanto mais coisas materiais, mais problema. Pergunta quem está brigando por herança. É exatamente assim. Sem o Espírito Santo, a minha vida perde vida. Dá-nos, Senhor, o pão de cada dia, aquele que o Senhor sabe que nós precisamos. E é o pão nosso também, não é? Como diz São Mateus. Por isso, se a mesa do meu irmão está vazia, também é o meu pão. Preciso fazer alguma coisa. Não posso ser indiferente à mesa vazia do meu irmão. Não posso. Dá-nos, Senhor, o pão de cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. Quando eu rezava, eu pensava, engraçado, né, Jesus? O Senhor nos dá tudo. Mas no Pai Nosso, o Senhor só pede uma coisa, né? Que nós perdoemos. Jesus insiste tanto nisso, né? Se tiverdes oferecendo alguma coisa e lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferta, reconcilia-te com o seu irmão, depois volta e faz a tua oferta. Por que Jesus insiste? Porque é difícil, mas é mandamento, perdoa. Se nós não perdoarmos o nosso irmão, o Pai não nos perdoará. E termina a oração, como diz o Padre Zeando, para não perder o costume, já estou terminando.
Não nos deixeis cair em tentação. São Mateus continua dizendo, mas livrai-nos do mal, né? Pois é, amém. A tentação é uma academia, sabe? Até na ação entre amigos, né? 1 ano de academia grátis. É a mesma academia que eu faço. Eu vou ficar trincadão, vocês vão ver. E é interessante na academia assim, né? Você, depois que você acostuma com o peso, você acha, poxa, legal, agora eu carrego, né? Aí vai lá o professor e bota mais 5, né? Mais 10, né? A tentação é um pouco assim também. A tentação é a ocasião de dizer a Deus que nós o amamos, de reafirmarmos a nossa vontade. E se nós formos dóceis e vencermos a tentação, porque Deus não permite uma tentação maior do que a nossa força, no momento último e importante, nós também venceremos. Por isso, Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Termino com uma história. Os judeus têm uma lenda que diz que pelo menos existem 10 justos no mundo. Por isso que Deus não destrói tudo, sabe? É essa história de Abraão, que foi descendo de 50 até chegar a 10. Pelos 10 eu não destruirei Sodoma e Gomorra. É isso aqui que vem dizendo, né? Mas nós podemos dizer que Jesus continua a oração que Abraão parou. Quando nós vemos Jesus na cruz, é como se ele continuasse essa oração, não é? Pai, perdoa-lhes, né? Pai, não destrua o mundo, né? E é como se o Pai dissesse a Jesus, por ti, por um só, eu não destruirei o mundo. Basta um justo. E quando nós rezamos a oração de Jesus, rezamos bem, nós participamos desse justo. Parece que as coisas que você faz não têm importância, mas tem. São pequenas, mas não são não. Você participa da justiça de Cristo quando faz o bem. E também por tua causa, o mundo não é destruído. Sejamos fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.